stop motion, quando traduzido, significa movimento parado. Isto porque é uma técnica que utiliza uma sequência de fotografias de um objeto inanimado, para que seja possível dar essa impressão de movimento. Essas fotografias são chamadas de quadros ou frames, e normalmente são tiradas de um mesmo ponto, com o objeto sofrendo uma leve mudança de lugar. Afinal, é isso que dá a ideia de movimento. Cientificamente falando, o stop motion provoca a ilusão no cérebro humano de que algo se move continuamente, quando existem mais de 12 quadros por segundo. Na verdade, o movimento dessa técnica cinematográfica nada mais é que uma ilusão de ótica. Essa técnica teve início com um dos pioneiros do cinema, Georges Méliès, que viu no stop motion um meio de dar sequência aos seus truques, pois além de se envolver no cinema, também era mágico e ilusionista. A partir da técnica, pôde chegar ao ápice de sua carreira cinematográfica, com o filme Viagem à Lua, em 1902, onde a cena de um foguete aterrissando no olho da Lua é criada a partir dessa técnica. Os anos se passaram e a técnica foi cada vez mais explorada, até que em 1906, Stuart Blackton lançou um de seus filmes mais famosos, O Hotel Mal Assombrado, onde o público podia ver pela primeira vez uma faca fantasma se movimentando sozinha, cortando macabramente um pão em fatias, entre outras coisas do tipo. O stop motion foi evoluindo ao longo do tempo, e em 1933 foi lançado o filme King Kong. O filme é sobre um gorila gigante de 8 metros de altura, chamado Kong, que é capturado por uma produção de um filme que queria gravar na ilha em que ele estava, mas acaba sequestrando uma moça da equipe e faz a cidade de Nova York um caos e pânico. Kong foi feito por Willis O'Brien, com a técnica em stop motion. Alguns anos depois, George Lucas também aderiu à técnica, utilizando em seu filme Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, em 1977. A técnica obteve tanto sucesso que cineastas investiram pesado para a produção de filmes totalmente realizados em stop motion, como é o caso de O Estranho Mundo de Jack, de Tim Burton, em 1993, que utilizou mais de 200 bonecos para ser produzido. Com o passar do tempo, muitos outros filmes que utilizaram a técnica também foram produzidos, até que em 2013 estreou no Brasil o primeiro longa-metragem nacional inteiramente em stop motion, Minhocas. Ai, se machucou? Sai pra lá, zumbi! Muitos trabalhos continuam sendo realizados, inclusive na área publicitária. Menina dos olhos verdes, sobrancelha de veludo, seu pai é pobrezinho, mas seus olhos valem tudo, só não caso contigo com medo de ser chifrudo. Todo tempo de caju, todo passo melo bico, menina de 15 anos de cabelo no pliquito. Vamos entrevistar agora Fabio Yamadi, que atua nessa área há muitos anos, e além de animador, é diretor de filmes, montador e fotógrafo, com cerca de uma centena de trabalhos em seu currículo. Entrei na área meio por acidente, eu estava fazendo a faculdade de design em Mackenzie. Durante a faculdade eu fiz um curso livre de desenho animado, aí foi um curso num estúdio de animação chamado HGN, um cara chamado Haroldo, que foi animador da Disney, e ele estava dando um curso de desenho animado estilo Disney. Que é o que a gente chama de full animation, né? Um desenho animado feito a 24 passos por segundo, com movimentação de plena movimentação, né? do personagem. Eu gostava de animação, mas a minha área não era desenho, não era 2D. Na faculdade eu direcionei esse gosto pela animação, mas para fazer animação de objetos, animação de bonecos, que é o stop motion. Tem uma separação que a gente faz de imagens narrativas e não narrativas, que a maioria das vezes você conta uma história, né? Uma coisa, enfim, cria-se um contexto, tem personagens, e aquilo te leva para alguma história, para algum drama, enfim. Coisa que ela quer contar, e tem aqueles filmes que são só abstratos, enfim. São até esses filmes chamados de artísticos ou experimentais. São filmes que não têm uma intenção de contar uma história, mas é só uma sequência, enfim, de imagens em movimento. Tem uma técnica chamada direto na película, que você pega o filme de cinema, chamado até animação sem câmera, do mesmo jeito como é feito o stop motion, né? Você risca quadro a quadro, é uma técnica feita quadro a quadro. E dependendo da proposta, dependendo da demanda, né, se é um comercial, se é uma vinheta, você trabalha, enfim, já trabalhei com comida, animação de gente, quadro a quadro. E a técnica é a mesma, é sempre animação
stop motion, mas muda o que você está animando na frente dela. Quero te amar, vem pra cá dançar, meu bem. Geladeira Consul Bem-Estar. Moderna, espaçosa, perfeita para fazer parte da sua casa. Por isso é uma técnica que não se esgota, né? Tem uma técnica que é relativamente nova, que é a animação com light painting, ou seja, animação com lanterna. Então são fotos em longa exposição, você fica no escuro e com uma lanterna você, enfim, tira fotos com exposição, enfim, 1 segundo, 5 segundos, 1 minuto. E durante o tempo você desenha no ar com a lanterna e você consegue fazer um desenho numa foto. E na sequência dessas fotos você consegue fazer uma animação. Então tem filmes, tem trabalhos sendo feitos com essa técnica e sempre aparece uma coisa nova. Eu saí da faculdade em 98 e em 99 eu entrei num estúdio chamado Tratoria de Frame. Era um estúdio que era uma referência entre as produtoras no Brasil, produtoras de filme no Brasil. Era uma referência em filmes com efeitos especiais, efeitos mecânicos, filmes que envolviam animação. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagina uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte-sul. E lá que foi a minha grande escola no stop motion. Agora vamos entrevistar Gabriel Nóbrega e André Rosa. Gabriel Nóbrega, diretor de cinema e sócio do estúdio Vitor Zero Lobo, irá nos contar um pouco sobre seus primeiros trabalhos e sobre o curta de animação Guerra ao Drugo, que explica a guerra às drogas e é o resultado de mais de 41 mil horas de trabalho. André Rosa atua como produtor na Vitor Zero Lobo e é um dos pioneiros da animação de massinha no Brasil. Além de ter atuado como produtor executivo do curta-metragem Guerra ao Drugo, ele também vai nos contar um pouco sobre como começou na área e sobre seus principais trabalhos. O primeiro curta que eu fiz foi um curta stop motion. Depois, no animatório, eu fiz um curta chamado Neomorphos, que eu acho que resgatava um pouco da linguagem que eu experimentava. Foi um amadurecimento dos primeiros curtas. Depois eu fiz um outro filme que foi uma sequência de créditos para um longa-metragem do filme sobre o trabalho dos meus pais, que é o Brincante. Esse trabalho, acho que, novamente, resgata muito da estética do raciocínio, de animação e de linguagem. Então, acho que os filmes de stop motion não são tantos, mas toda vez que eu faço um, é um pontinho ali que eu vou marcando e tentando alcançar um passo além no meu trabalho. Fiz o primeiro filme em 1980, quando eu era aluno da ECA, né, da USP. Foi um trabalho feito em 35mm, um filme chamado Vozes da Morte. E depois de me formar na USP, eu fui trabalhar no Sesc Pompeia, que tinha sido inaugurado no ano de 82. E lá eu dei um curso junto com um animador que faleceu recentemente, que foi o Flávio Del Carlo. E por fim a gente fez um filme de 3 minutos, foi o trabalho final daquele ano, com um dos alunos, inclusive, depois seguiu a carreira, que foi o Karl Hamburger, que é relativamente famoso, né, porque ele tinha uns 16 anos, mais ou menos. E esse filme ficou tão legal que a gente inscreveu ele no Festival de Gramado, acabou ganhando como melhor curta-metragem de 82. E aí, com esse e outros trabalhos que tinha feito, eu consegui uma bolsa para estudar na CalArts, que é uma escola criada pelo Walt Disney, voltada para a formação de mão de obra para o estúdio, mas também uma parte de animação experimental, né? Não é só o desenho animado tradicional.
Aí foi uma experiência muito boa, né? Tinha colegas como Tim Burton, só gente da pesada, assim, né? E foi bem legal. O Drugo, sem sombra de dúvida, foi o mais trabalhoso deles. Foi uma equipe, no total, a ficha técnica tem quase 60 pessoas. Tinham 30 que estavam lá envolvidos dia a dia, numa casa que a gente alugou. Eu acordava de manhã, ia pro Drugo, vinha para Vetor, trabalhava nos filmes e voltava para casa. Antes de dormir, eu passava lá no Drugo, via o que tinha sido produzido no dia, dormia e aí se repetia durante os 9 meses de produção. Foi um trabalho suado, 13 cenários, mais de 200 personagens produzidos. Desses 200, só 80, mas que é muito personagem, eles tinham uma articulação, foram animados. Um dragão com 7 cabeças, que tinha versão de lado, de frente. Cada personagem que tinha, cada pose era um personagem diferente. Tinham 4 sets nessa casa que a gente dividia entre as cenas com movimento de câmera, que é os movimentos de câmeras mais ousados, que é o do robô. A gente adaptou ele para fazer movimento de câmera em stop motion. E no Drugo existia um set que era exclusivamente para os movimentos de câmera com esse robô. Tinha uma sala que era maior, que era com trilho, que era para os movimentos de câmera em treve. E tinha uma sala que era para as cenas em chroma key, que a gente recortava. E uma sala coringa que a gente fazia efeito. Nesses 4 sets a gente rodou o filme durante esses 7 meses. Era uma vez um rei de um império muito poderoso. Um lugar onde vivia um dragão chamado Drugo. O rei concluiu que Drugo era responsável pelo sofrimento de muitas famílias e deu início a uma enorme campanha para banir o dragão. De uma hora para outra, Drugo virou o inimigo número 1 do reino, sendo obrigado a fugir e se esconder na escuridão. O rei passou a investir uma enorme parte do tesouro para formar um poderoso exército que saiu à procura de Drugo. E foi então que descobriram algo inesperado. Quanto mais combatiam Drugo, maior e mais perigoso ele ficava, assim como os grupos armados. O reino foi tomado por uma violenta guerra que se espalhou por todos os reinados vizinhos. Mas é um trabalho que me orgulho e acho que foi um passo importante. Em 94 eu tive uma certa saudade lá tenho uma saudade das massinhas. E eu encontrei um artista muito talentoso chamado Ernesto Solis. E ele tinha feito um cenário super bonito. Aí eu falei, vamos fazer um filme com esse cenário. Daí a gente bolou uma história lá e fez um filme de 1 minuto. E até ganhamos o Festival do Minuto de 94 com esse filme, chamado Coyote. Vamos agora com a nossa última entrevista. Pedro Ioá, que é animador, produtor e sócio-diretor do estúdio Giroscópio Filmes, vai nos falar um pouco sobre os trabalhos que mais marcaram sua carreira e nos contar sua opinião a respeito do stop motion no Brasil. Cada trabalho tem uma coisa especial, assim. A gente fez uma série de vinhetinhas em stop motion pro programa da Xuxa, ficaram no ar 1 mês, assim. Foi uma coisa muito rápida, mas foi muito legal de fazer na Campo 4. Teve um outro trabalho que foi um comercial, institucional, que a gente fez para a Globo, em parceria com a Unicef, se não me engano, que era para incentivar as crianças, os pais, a tirarem a documentação das crianças, certidão de nascimento e tal. E tinha uma musiquinha linda que foi feita pelo Léo Mendes, que é um grande amigo, que faz grande maioria dos trabalhos.
meus, da Giroscópio, que é o estúdio que eu tenho com a Ana. Hoje é Dia de Maria, que a gente fez pra Globo, que foi uma experiência impressionante visualmente, assim, foi muito legal de fazer, muito bom, assim, a gente animou sucata, a gente animou pássaros feitos de papel alumínio preto num lixão, assim, o trabalho de iluminação foi muito bonito, assim, a gente animou também, ao mesmo tempo que a gente animou coisas miudinhas, a gente animou bonecos de 2,5 metros de altura, que cada fotograma a gente ia colocar uma escadinha, animar os chifres, animar a cabeça, assim, descer, tirar a escada, colocar a escada. Mas acho que os que mais me marcaram talvez tenham sido os de stop motion mesmo, pela identidade mais próxima que eu tenho com a técnica. Em si já é uma coisa abrangente em si, assim. Por exemplo, a animação cutout é uma coisa que aqui a gente já tem estúdios que não estão devendo nada para ninguém lá fora, assim. Agora, desenho 2D tradicional, por exemplo, foi uma coisa que foi tomada, o mercado foi tomado e agora é quase tudo científico, quase tudo digital. Stop motion não, stop motion é diferente, porque, como você falou, não tem muita gente também que faz. Até pouco tempo atrás eu tinha nem 10 animadores de stop motion que eu conhecia no Brasil, assim. Agora, com o computador, também tem tanta gente começando sozinho e fazendo já com um trabalho bom. Já é uma coisa muito diferente da época que eu comecei, há 10 anos atrás.